Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre personagens da Marvel que deixaram de ser temidos, e naquele vídeo eu falei de algumas insatisfações minhas e como foi injusta a forma que trataram alguns personagens. Esse vídeo aqui vai ser naquele mesmo estilo, porém com personagens diferentes que precisavam ser nerfados de alguma forma. Existiam personagens da Marvel que eram quase invencíveis, e nem grupos inteiros de heróis conseguiam dar conta se o personagem utilizasse todas suas forças. Esse tipo de personagem é péssimo para os roteiristas conseguirem trabalhar, e são esses e muito mais que vamos ver no vídeo de hoje. Começando com o primeiro, que é o Fanático. O Fanático se tornou uma figurinha carimbada aqui do canal, já que mais de uma vez eu reclamei diversas vezes que a Marvel tirou seus poderes e deixou ele mais fraco. Mas não dá para negar que o personagem no seu auge era praticamente intocável e apenas com um roteiro poderia ser derrotado. Mas para quem não conhece o personagem, uma breve explicação é que Caim Marko encontrou a Joia de Cyttorak enquanto era alistado do exército e se tornou um dos seres mais poderosos fisicamente da editora. O personagem recebe poder diretamente da entidade mística e quanto mais o Cyttorak dar poder a ele, mais poderoso ele fica, e antigamente o seu nível de poder era insano. Ele tinha um campo de força que, aliado à sua invulnerabilidade e super regeneração, fazia do personagem quase invencível. Tanto é que geralmente os X-Men derrotavam o personagem retirando seu capacete e atacando diretamente sua mente, já que no braço ninguém era páreo para ele. Outros personagens com um nível maior passavam um grande sufoco, como é o caso do Thor, que precisou dar tudo de si para ultrapassar esse campo de força para vencer o Fanático. Mesmo após a Marvel tirar esse poder fora da curva dele, ele ainda era forte bastante para bater de frente com o Hulk na sua forma mais forte e seres do mesmo nível. Mas pesaram tanto a mão do personagem que ele atualmente é dezenas de vezes mais fraco que a sua versão que já havia perdido o campo de força, e mais apanha que ganha qualquer luta atualmente. Nas HQs mais recentes, Cyttorak está tentando tomar conta do seu corpo novamente, e isso deu mais poder ao personagem e ele encarou o time atual dos X-Men. Então talvez a Marvel finalmente volte atrás e deixe ele ser um personagem forte, porém equilibrado ao demais. Mas outro personagem com poderes místicos que ficou muito enfraquecido e virou um pobre coitado é o Doutor Estranho, mas poucos conhecem o auge do personagem. A fase mais poderosa dele é chamada de Doutor Estranho Clássico, e ele coleciona alguns feitos que beiram divindades. Nessa época, ele não só conseguiu resistir à Joia da Mente, como juntou todos seus artefatos místicos e ficou em igual de poder com a Manopla do Infinito completa nas mãos do Adam Warlock. Olha, só isso já é insano e motivo mais que o suficiente para colocá-lo na lista, mas ele foi além. Sua magia pode afetar os roteiristas e matar o leitor, por mais impossível que isso seja, é uma citação canônica, então vai entrar aqui no vídeo também. Ele rompeu a construção feita pelo Tribunal Vivo, machucou o Beyonder, congelou o tempo, espantou Galactus, resistiu a uma explosão que destruiria bilhões de dimensões e por aí vai. Então é mais um personagem que a Marvel não tinha opção além de tirar os seus poderes, senão ele iria resolver tudo. Ele é alguém que simplesmente arrumou uma forma de bater de frente com uma das armas mais poderosas da existência e dos quadrinhos no geral. Então, as entidades não representavam mais perigo para ele tinha que ser detido de alguma forma. Isso porque a editora teria que constantemente criar seres quase onipotentes para acompanhar o personagem, e isso só o afastaria de outros heróis e deixaria suas tramas mais repetitivas. E era isso que estava acontecendo. Os vilões que tentavam bater de frente com o Doutor Estranho eram personagens que beiravam a onipotência. Isso não é uma coisa que consegue durar para sempre. Então, por mais que eu odeie a forma como ele está atualmente, dá para entender que não dava para continuar daquele jeito, né? Mas continuando a lista de hoje, agora indo para o terceiro, aqui eu pensei em colocar o Odin por si só, mas eu acho que colocar a Força Odin é mais justo. A Força Odin não é necessariamente do Odin, apenas está em sua posse, e o Thor já teve ela pelo menos umas 3 vezes nas HQs. Isso lembrando de cabeça, talvez tenha até mais. É um poder originário da fusão da energia de dois deuses que sobreviveram ao ciclo anterior do Ragnarok. Era um poder tratado como quase infinito e parece permitir que Odin, e mais tarde o Thor, se tornem quase invencíveis. Pelo menos antes da energia ser completamente ignorada nas HQs ou enfraquecida ao ponto de nem lembrarmos que ela existe. Antigamente Zeus e Odin, ao lutarem, faziam todo o multiverso entrar em colapso, e Odin era tratado como um ser de nível multiversal. Com uma fração roubada desse poder, Hela era capaz de destruir vários planetas ao mesmo tempo, e o próprio Odin, em uma de suas lutas, devastou sóis mortos pelo caminho por onde ele passava. O Thor, com essa energia, facilmente derrotou o Destruidor, coisa que era quase impossível para ele na sua forma normal, e por aí vai. E nos últimos anos, e olha que eu tô falando de uns bons anos mesmo, Odin e a Força Odin e seus usuários não são mais tão poderosos. Odin passou de um ser multiversal para um nível galáctico, e isso gastando boa parte do seu poder. E nem dá para entender direito o porquê de terem tirado tanta importância e a força de Odin, sendo que esse poder já tem uma desvantagem muito grande. Se ele ou qualquer outro utilizar muito da sua força, ele vai cair em um sono profundo para recarregar. Já era uma desculpa muito boa para Odin não resolver tudo estalando os dedos, já que Asgard ficaria desprotegida com ele dormindo. Lembrando que geralmente o Thor fica na Terra, então Asgard sim ficaria desprotegida até o personagem chegar para defender todo mundo. Mas em certo ponto ele ficou tão fraco que Odin precisou de uma armadura feita pela Shuri, os Anões e o Homem de Ferro. Esse aqui é um dos poucos, se não o único, que não dá para entender o porquê de ter ficado tão para trás, enquanto Zeus, que batia de frente com ele, não foi. O que não faz o mínimo de sentido, mas fazer o que, né? Enfim, voltando para personagens que poderiam facilmente derrotar todos os personagens à sua volta, o Homem de Ferro já abriu mão de equipamentos e armaduras que fariam dele um deus na Terra. Para vocês terem noção de algum só, ele já escaneou todos os anéis do Mandarim para criar um anel mestre só para ele, mas até onde eu sei isso não foi muito para frente. Utilizando da Extremis, ele
manipulou a fisiologia da população de Nova York, fazendo todos estarem no auge da beleza física. Uma de suas invenções mais insanas e que eu nunca vejo sendo comentado aqui no YouTube é a energia em ponto zero. É uma invenção que tem a função de anular qualquer tipo de energia, desde energia cinética até mesmo energia passiva biológica. Com esse equipamento ele já foi capaz de anular a energia de seres tão poderosos quanto o Sentinela e armas que podiam remodelar o universo ou fundir dimensões inteiras. Isso sem contar as armaduras que ele possui e mal utiliza, ou as que ele simplesmente abriu mão. Uma das armaduras é a Godbuster, tão poderosa que o Homem de Ferro decidiu destruí-la porque seria demais para qualquer um na Terra. A armadura de Uru fez ele bater de frente com deuses asgardianos que estavam invadindo o planeta, e mais tarde ele teve que devolver a armadura aos anões de Nidavellir. E por aí vai, galera. É um personagem que constantemente precisa ser jogado para baixo, já que seria insano demais para os vilões e não teria o que os roteiristas trabalharem. Tanto que quando aparece uma versão maligna do personagem, ele acaba ficando na frente de todo mundo e domina o planeta, já que ele perde todas suas amarras e mostra o seu verdadeiro potencial. E indo para o quinto da lista, eu duvido que qualquer um de vocês que está assistindo imaginaria que o Electro estaria aqui na lista de hoje. Mas a verdade é que ele é um personagem extremamente subestimado. Se a Marvel deixasse ele se soltar, seria um deus nos acuda em Nova York. Maxwell nasceu em Nova York, filho de Jonathan e Anita Dillon, e o personagem conta com uma das piores histórias de origem para um vilão. Maxwell encontrou um emprego estável em uma companhia elétrica e, trabalhando, ganhou superpoderes quando foi atingido por um raio que estava em contato com as linhas de energia. O campo magnético incomum gerado pelo carretel enrolado de cabo e fios de alta tensão vivos induziu uma mutação em todo o seu corpo e seu sistema nervoso. Graças a isso, ele agora tem poderes como emissão de descargas elétricas, criação de campos eletromagnéticos, manipulação de aparelhos elétricos, pode se mover através das linhas de energia e transformar o seu próprio corpo em eletricidade pura. Infelizmente, ele é sempre retratado como um personagem muito burro, mas isso é proposital, já que nas poucas vezes que ele tentou usar os seus poderes a sério, ele mostrou a ameaça que ele pode ser. Teve uma fase nos quadrinhos que ele foi controlado pelo Homem-Aranha Superior, e quando essa fase acabou, ele foi esculachado e tratado como um vilão de segunda pelos seus próprios amigos. A partir daí, ele tentou se provar novamente, e o personagem simplesmente entrou na balsa, a maior prisão de super vilões da Marvel, e desligou ela completamente, soltando centenas de vilões de uma única vez. Só esse pequeno exemplo já mostra como a Marvel nunca vai transformar em um vilão decente, já que o personagem pode colapsar todo o sistema de segurança dos heróis e do governo. Mesmo com esse exemplo enorme que a Marvel deu de bandeja nas HQs, ele nunca mais fez algo do gênero e voltou a ser um personagem burro e sem perspectiva, apanhando dia sim, dia não para o cabeça de teia. Mas entrando agora na seara dos mutantes, o Mancha Solar é um personagem que, quando foi enfraquecido e tirado da lista de ômegas, doeu em todos os brasileiros. Roberto da Costa era um aspirante a jogador de futebol do Rio de Janeiro, que em uma de suas partidas manifestou seus poderes mutantes e não muito tempo depois foi encontrado pelos mutantes de Xavier. O Mancha Solar sempre se gabou de ser um mutante extremamente poderoso, e o mesmo dizia poder bater de frente com o Hulk no braço. Anos mais tarde ele conseguiu, foi com o Hulk vermelho, mas levando em conta que ele não especificou, não deixa de ser verdade, né? Ele conseguiu fazer isso graças à sua mutação de absorver radiação solar e entrar em um estado transformado que garante a ele super resistência, super força, rajadas de energia e, mais tarde, a capacidade de voar. Mesmo jovem, seus socos já eram fortes o bastante para pulverizar prédios inteiros, e o mesmo já afirmou ser o mutante mais forte do planeta. Até mesmo sua velocidade era fora da curva, com o personagem conseguindo desviar de raios a curta distância e facilmente se esquivar de golpes de super seres. Graças à sua capacidade de absorção de energia, ele já derrotou o Abominável com facilidade e espantou a Selene com tanta força vital que ele tinha após entrar em contato com o Sol. Sua mutação estava em constante evolução, e quanto mais ele envelhecia, mais poderoso o personagem ficava. Era quase um consenso na comunidade que o personagem era no nível ômega, afinal o mesmo já havia afirmado isso. Tanto é que se vocês forem olhar vídeos mais antigos no YouTube, vai ver muita lista falando que ele é sim um nível ômega. Mas quando a Era de Krakoa veio e tirou ele da lista oficial, foi um banho de água fria, mas foi daí pra pior. O personagem, após um experimento, teve seus poderes alterados, e ao invés de revitalizar e o deixar mais forte com o tempo, fez com que o personagem sempre perdesse anos de vida e ficasse mais fraco quando os utilizasse. E é por conta disso que atualmente ele raramente utiliza sua transformação nas HQs e virou um secundário de luxo. Não sei ao certo o porquê disso, mas talvez seja para acabar com qualquer discussão dele ser um ômega ou não, praticamente acabando com o personagem no processo. Mas para finalizar o vídeo de hoje, pode parecer estranho as Joias do Infinito entrarem aqui pra lista, mas a partir do momento que o Adam Warlock fez aquele desserviço de dar alma a elas, cabe colocar as personagens aqui. Eu acho muito difícil alguém não conhecer as Joias do Infinito, mas eu vou fazer uma breve introdução. Elas são 6 objetos de imenso poder que contêm dentro dela aspectos da realidade, como tempo, realidade, espaço, mente, alma e poder. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando as 8 joias do infinito, mas aqui eu só vou falar das 6 originais e que foram recentemente alteradas pelo personagem. As clássicas joias do infinito eram reunidas na manopla os objetos mais poderosos de toda a Marvel. Claro que depois vieram outros mais poderosos, mas durante a mega saga do Thanos, nada superava a manopla em poder bruto, capaz de fazer seu usuário uma entidade do mais alto nível. Com elas reunidas, o Thanos facilmente destruía galáxias e apagava metade da vida do universo, além de ter derrotado boa parte das entidades abstratas juntas de uma única vez. Além
disso, ele também derrotou o Mephisto, o que não é muito impressionante comparado às entidades, mas vale a pena comentar também. Com elas, a Gamora já foi responsável por dobrar o universo ao meio e criar dezenas de fusões de personagens que já conhecemos, e por aí vai. Com elas, qualquer personagem pode se tornar invencível dentro do seu universo, e diferentemente do que foi mostrado no universo cinematográfico, as joias não têm nenhum tipo de consequência ao serem pegas, logo, literalmente qualquer um pode usar. A única limitação que ela possuía era o fato de só funcionarem dentro do próprio universo, e talvez isso tenha feito a Marvel voltar atrás na configuração das joias e novamente fazerem tudo do jeito errado. Começou com essa palhaçada do Adam Warlock dar sem ciência às joias, e elas agora podem escolher os seus portadores, o que parece ser uma boa ideia até certo ponto. Era melhor do que deixá-las largadas por aí para qualquer um pegar, mas se mostrou uma ideia péssima quando a joia da realidade escolheu uma criminosa. As demais também não fizeram escolhas muito interessantes, mas essa da realidade foi com certeza a pior. Como se isso já não bastasse, a Marvel fez das joias alguns dos objetos mais inconsistentes de todos. Lembra que eu acabei de falar que com elas o Thanos derrotou quase todas as entidades abstratas ao mesmo tempo? Então, poucos dias atrás a Marvel soltou uma prévia do Thanos com as joias perdendo para o Galactus. Isso sem falar nos seus portadores, que com as joias deveriam ter o poder ilimitado nas mãos, e nem arranharam direito o Titã Louco quando ele novamente foi atrás dos objetos. Infelizmente elas estão se tornando objetos defasados e não passam mais a mesma imponência de antes, mas vamos ver o que a Marvel vai fazer com elas e qual vai ser a próxima grande mudança que elas vão sofrer. Mas no geral foi isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo, coloca aí embaixo qual desse personagem é o seu favorito e qual merecia entrar aqui na lista, manda para aquele seu amigo que não entende nada de HQs, valeu e até a próxima.